A comunicação é hoje um desafio para todo mundo. Empresas, governos e o chamado terceiro setor que envolve a filantropia. Agora, como é que o meio acadêmico entra nisso? Vem comigo que eu vou te contar. Eu sou a Leila Sterenberg e está começando o Meio Tempo, o programa da FGV Comunicação Rio. Eu recebo hoje a Carol Farias, que está à frente do Dia de Doar, uma campanha para estimular a cultura de doação no Brasil. E a Luciana Veiga, que é professora, pesquisadora e coordenadora do mestrado em Comunicação Digital e Cultura de Dados aqui da FGV Comunicação Rio. Bem-vindas. Prazer. Muito obrigada pelo convite. Meninas, a Luciana já sabe porque já veio aqui. Carol, é o seguinte, a gente costuma começar a nossa conversa quebrando o gelo. Em um minutinho, como é que você foi parar no Dia de Doar? Eu passei pelo terceiro setor em várias organizações diferentes, até eu ir trabalhar em diversas áreas de uma organização específica. Então, eu estava cuidando de comunicação institucional, eventos, design e assessoria de imprensa. E montei, junto com um professor, o fundo de bolsas dessa organização. E, a partir disso, ele olhou em mim essas várias habilidades, né? Com formação em jornalismo, especialização em direção de arte, mais vários cursos técnicos. E ele olhou para mim e falou, todas essas habilidades aí, a gente precisava de alguém que tivesse todas elas, me chamou para trabalhar por 3 meses de forma temporária. Quando terminou os 3 meses, eu falei, se você não puder me pagar, eu vou continuar fazendo isso. E aí ele conseguiu captar recursos para que há 4 anos eu fizesse isso. Olha que bacana, e hoje em dia você é líder, né? Tá à frente da coisa toda. Luciana, também em um minutinho, como é que você veio parar na FGV Comunicação Rio? Então, Leila, eu fiz comunicação na minha graduação, mestrado e doutorado em ciência política. Depois eu fui daquela geração que começou a criação do campo de comunicação e política. Fui presidente da Associação dos Pesquisadores de Comunicação e Política e fui presidente da Associação Brasileira de Ciência Política. Nessa ocasião, eu precisava indicar alguém para participar de uma mesa no encontro da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e era sobre desinformação e democracia. Me lembrei, então, do meu antigo colega de doutorado, que fazia um trabalho super fantástico aqui na FGV, que é o Marco, que é diretor da escola. E ali a gente voltou a ter contato. Eis que 4 meses depois ele me procurou e disse, olha, vamos fundar uma escola de comunicação na FGV. Parecia um sonho e eu não podia negar esse convite. Eu comecei com essa pergunta para vocês duas porque a gente sabe que as narrativas individuais tendem a aproximar as pessoas, né? E aproximar a gente aqui e aproximar a gente de quem está ouvindo essa conversa. Aí eu aproveito, Carol, e te peço para contar a história do Dia de Doar, né? Como é que veio ao mundo essa campanha? Perfeito. O Dia de Doar nasce nos Estados Unidos, numa organização chamada 92Y, e tem como objetivo criar um movimento de massa que possa se organizar em rede para falar sobre o tema doações. Ele nasce junto a outros movimentos que acontecem também de comunicação de massa, que era o Black Lives Matter e o hashtag #MeToo. Então, se a gente tem uma hashtag de combate ao racismo, uma hashtag de combate ao feminicídio, ao abuso sexual, vamos criar um movimento em que todas as organizações possam juntas falar, nós precisamos de doações. Nós vivemos e sobrevivemos e fazemos nosso trabalho a partir do apoio da sociedade civil. E aí, em 2012, nasce esse movimento nos Estados Unidos e desde 2013 a gente já traz no Brasil. Ele nasce como Giving Tuesday, só que como a população brasileira não tem o hábito de falar inglês, a gente traduziu para Dia de Doar. E aí hoje já está presente em mais de 100 países. O Brasil é o 5º a entrar no país e é o 2º hoje em números de campanhas comunitárias e de aderência das organizações da sociedade civil. E é a mesma data nos Estados Unidos e no Brasil? Sempre na terça-feira depois da Black Friday. A gente fala Black Friday, mas para eles é do Dia de Ação de Graças, né? Porque essa cultura para eles é muito forte. Então, sempre é na terça-feira, por isso que é a terça-feira da doação, Giving Tuesday, sempre depois da Black Friday. Inclusive, a gente fala isso como jargão, né? Que o Dia de Doar é a Black Friday das ONGs. Ah, muito legal. Luciana, a Carol é aluna do mestrado que você coordena, mestrado em cultura de dados, quer dizer, comunicação digital, cultura de dados, aliás, no qual eu também sou aluna, mas um foco desse mestrado são pessoas que trabalham no terceiro setor em ONGs, são os alunos, sobretudo nessa primeira turma. Por que focar essa primeira turma nesse campo? Então, Leila, primeiro assim, a resposta já está meio implícita quando a gente vê que beleza é o trabalho que o terceiro setor faz, né?
Primeiro, existe uma crença muito clara, assim, que é muito compartilhada, a ideia de que não existe sociedade forte, democracia forte, resultados positivos, sem que a gente tenha um capital social muito forte. E o capital social enquanto uma confiança interpessoal muito forte. Tá? Então a gente tem que fomentar ações para o civismo, a gente tem que fomentar ações para que a sociedade se fortaleça e ela possa então promover, chamar para si a responsabilidade de gerar resultados positivos em trabalho com o Estado, em trabalho com a iniciativa privada, mas é preciso fomentar essas iniciativas. Então, esse é um valor com o qual nós compartilhamos, e o importante a gente teve uma parceria muito importante nesse primeiro momento, né, com a Fundação Itaú e com a Aberge, e nesse momento decidiu-se que era preciso fomentar e capacitar mais o terceiro setor. A Aberge sendo a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. Exatamente. Então, é muito bem colocado, Leila. Então, é justamente por isso que foi a turma com esse perfil. Então, e a gente está vendo aí o resultado, quanto que isso é positivo. Qual é teu projeto no mestrado? Eu estou estudando a interferência de grandes catástrofes na cultura de doação. Então, o meu objetivo é alarmar, né, alertar a população que as organizações elas trabalham todos os dias no ano e elas dependem de dinheiro para executar o seu trabalho todos os dias do ano. Mas as pessoas se mobilizam para doar somente quando elas conseguem enxergar essa doação, como em grandes calamidades públicas, e a gente vê isso em grandes movimentações de desastres, enchentes, quando as pessoas se mobilizam. E aí passou o desastre, as pessoas deixam de doar. Então, o meu estudo é especificamente para entender o que as organizações que passaram por esse momento de dificuldade fizeram para manter doadores recorrentes. E a partir desse estudo, dessa identificação, fazer uma série de recomendações para que outras organizações que passem também por momentos de crise possam ter doadores a longo prazo e não só no momento de emergência. A gente ficou se perguntando como é que é a política de doação por parte das grandes empresas brasileiras. Então, a gente tem uma participação do André De Gasperi, que é o Head de Comunicação para a América Latina da ADM, uma empresa que processa soja e atua em vários países. Vamos ouvir. O time de comunicação, o time de relações governamentais, de compliance e de sustentabilidade. Nós analisamos os projetos juntos e cedemos um grant que é estabelecido pelo nosso departamento global para que esses projetos possam ser apoiados pela ADM. Isso acontece principalmente no México e no Brasil, mas eles se estendem por outros países também da América Latina. Acho que o mais importante de deixar claro aqui é a importância da governança, é a importância do sentido que o projeto representa para um pilar estratégico da companhia. Recentemente tivemos um belo exemplo de doação assistencial para os nossos colegas que estavam no Rio Grande do Sul por ocasião das enchentes e das chuvas que ocorreram lá no começo do ano. Fizemos então uma ação de doação junto com a fundação da BRF, que poderia ser nosso concorrente, mas também é nosso parceiro. E assim juntos conseguimos levantar fundos junto com eles e aumentar a amplitude da nossa ajuda com os colegas. Ô Carol, e o Dia de Doar, ele é mais voltado para pessoas físicas ou para empresas, ou ambos? O Dia de Doar é um movimento de conscientização sobre a importância da doação que a doação tem para o fortalecimento da sociedade civil. Então, eu como empresa posso doar, eu como empresa posso engajar os meus colaboradores, eu como pessoa posso falar sobre doação com a minha rede de familiares, de amigos, de pessoas que estão à minha volta. Então, o Dia de Doar ele é para todo mundo. E isso é um grande desafio para a gente comunicar também, né? Todo mundo pode doar e todo mundo pode participar dessa grande festa da doação. E como é que você vê o engajamento das grandes empresas, né? Haja vista aí a fala do André. Existe uma cultura de doação no Brasil? Ou há dados sobre isso? Então, a gente tem alguns mecanismos que podem facilitar uma doação que passa por processos legais de abatimento de impostos, como leis de incentivo e abatimento de imposto de renda. E esse mecanismo, ele é um mecanismo burocrático.
E essa burocracia, ela muitas vezes não permite que o dinheiro chegue em organizações de base, que atuam dentro de territórios altamente vulneráveis. E a gente tem pesquisas que mostram que as organizações maiores, que têm mais infraestrutura e equipe, conseguem trabalhar no sistema de prestação de contas para conseguir dar conta de acessar esse recurso dessa grande empresa. O que acontece é que a grande maioria das organizações do Brasil, mais especificamente 74% delas, são organizações de campo, de base, e elas não têm infraestrutura para acessar esse recurso. Então, sim, as empresas têm políticas de doação, mas elas não abarcam essas organizações que atuam nesse caminho, né, de uma forma que demandaria um pouco mais de confiança, que demandaria um pouco mais de você enxergar aquela pessoa como uma pessoa, aquele projeto como um projeto social e não só como uma forma de você potencializar a estratégia de marketing ou até mesmo de indicadores de sustentabilidade. O terceiro setor, ele não é baseado na mesma lógica de número que uma empresa privada e ele não tem mecanismos para conseguir seguir essa sequência. Então a gente tem uma grande lacuna nesse sentido, porque quem está grande cresce e quem está pequeno diminui. Eu mencionei a tragédia no Rio Grande do Sul e a gente viu a mobilização que aconteceu em termos de doação, mas a gente viu também o debate público nas redes sociais, que é algo que a escola monitora através do DAPLab e tal. Agora, a gente fica se perguntando, né, Luciana, a doação que ela é mais sorrateira, digamos assim, quando não há uma catástrofe, né, quando aquilo não se traduz num grande debate nas plataformas digitais. Eu acho que tem aí dois pontos que merecem destaque, Leila. O primeiro é o seguinte, a importância, né, da doação fora do momento da catástrofe. Depois eu vou falar em relação ao momento da catástrofe. Fora do momento da catástrofe, a questão da confiança foi uma palavra que a Carol trouxe, que é super importante, porque para que haja doação é preciso que tenha confiança, né? Esse dinheiro ele tem que ser bem direcionado, sempre com transparência, e tanto na sua tramitação quanto nos seus resultados. Porque se a pessoa que doou, ela tem a capacidade de ver como esse dinheiro chegou e mudou vidas, em última instância, isso é um incentivo para que ela continue a investir. Então, tem uma palavra, eu gostaria de frisar essa palavra que a Carol colocou, de confiança, que é super importante, e super importante para momento fora de catástrofe, quando você mencionou. E que passa por comunicação também, tem que ser comunicada, né? Exatamente. E aí entra, né, aí puxando aí a sardinha, né, para o nosso mestrado. Isso mostra a importância da comunicação do terceiro setor, na hora porque a rede social traz uma possibilidade inacreditável, daí a importância de se aprimorar, né, essa capacitação em comunicação digital. A outra questão que você colocou, que foi a questão dos momentos de crise, de catástrofe, ali é uma comoção muito grande, né, e as pessoas ficam muito propícias para ajudar, para contribuir, e o trabalho da Carol é particularmente interessante por isso. Ele quer saber o que a gente consegue durar desse momento de maior comoção para saber o que se ganha. Agora, a única coisa que eu queria dizer é que nesse momento em que as redes elas se mobilizam muito, é muito bonito e a gente deve incentivar isso, essa valorização das pessoas. Mas, em algumas situações, aconteceu aqui no Rio Grande do Sul e aconteceu recentemente na Espanha, um movimento de desqualificação do Estado e que não para que a gente valorize o trabalho da sociedade civil, para que ela seja valorizada e percebida como forte, não quer dizer que a gente precisa desvalorizar o trabalho do Estado. Eu acho que sociedade civil forte, Estado forte é a melhor solução para que a gente possa ter bons resultados. Outro depoimento que a gente tem é o da Nêmora Reck, que é diretora de comunicação da Syngenta, uma fabricante de insumos agrícolas. Como que nós podemos fazer a diferença? Como é que nós podemos trazer essa contribuição? Não só nós fazemos contribuições, aportes por meio de leis de incentivo fiscal, mas nós também fazemos doações diretas. E as doações, elas na nossa política estão muito claramente descritas como uma contribuição que nós vemos como relevante em função do nosso papel como atores naquela comunidade e não necessariamente como algo do qual se espera uma contrapartida, uma visibilidade. É realmente doar porque a gente vê que essa contribuição é algo que faz sentido, é algo que nós podemos trazer para melhorar a condição daquela sociedade, daquela comunidade, para trazer prosperidade rural, para realmente fazermos a diferença.
Então, nós temos aqui uma espécie de régua que nós criamos, que é uma forma de determinar quais são as iniciativas para as quais a gente deveria, de fato, aportar, né? No Brasil, nós temos muitas necessidades, infelizmente, e recebemos muitos pedidos, então como é que a gente consegue fazer essa priorização? E aí a gente, de fato, tem pesos distintos para uma série de critérios que falam desde qual vai ser o impacto em termos de pessoas beneficiadas por aquela ação e, enfim, quanta conexão aquilo tem, inclusive com o nosso negócio, com o nosso propósito, né? Então, é muito nesse sentido que nós orientamos. Ô, Carol, e como é que foi o dia de doar em 2024? Teve um crescimento em relação a 2023? Bom, como a gente está gravando isso, acho relevante dizer que estamos gravando isso na semana do dia de doar e a gente demora um tempo para processar todas as informações, que são os dados que são transacionados em empresas especializadas para processar doações. Então, a nossa forma de metrificar, né, de quantificar o impacto do movimento é, a partir das 24 horas do dia, quanto que foi doado em dinheiro via plataformas de doação que são contratadas pelas organizações. Então, no ano passado, a gente teve um valor aproximadamente R$1.700.000. Esse ano, a gente ainda não tem a metrificação desse número. A gente também faz um rastreamento de publicações nas redes sociais do quanto cada organização declarou que recebeu a partir da campanha. E a gente soma esses dois números para a gente quantificar o impacto do movimento. Mas em questões de engajamento simbólicos também, a gente teve 62 monumentos espalhados pelo Brasil iluminados, grande parte da rede salesiana Brasil, Cristo Redentor, o Buda do Espírito Santo, a estátua do Padre Cícero. A gente também teve mais de 50 empresas fazendo alguma ativação, tanto com clientes quanto colaboradores, mais de 1.500 organizações ativamente fazendo campanha e mais de 7.000 menções à hashtag Dia de Doar. O que fica muito atrás ainda de países como os Estados Unidos, por exemplo, que eu odeio fazer essa comparação, mas que já consegue quantificar que eles tiveram um apoio, uma movimentação de 6,3 bi em doações no Dia de Doar. E eles já têm esse número na semana do Dia de Doar. Então, a gente tem uma possibilidade de chegar muito longe se a gente consegue impactar as pessoas com essa mensagem e esse movimento. Ou seja, um super potencial, né? Mudando um pouquinho o rumo da prosa, Luciana, é uma pergunta meio básica para quem é do mundo acadêmico, para quem está familiarizado com o universo das pós-graduações, mas que não é tão básica, né, para boa parte do público. Qual é a diferença entre o mestrado profissional e o mestrado acadêmico? Isso, Leila, você sabe que até no meio acadêmico tem gente que tem dúvida a respeito disso, porque o mestrado profissional, ele começa a ser incentivado no Brasil na última década, tá? Então, a gente tinha basicamente o mestrado acadêmico e os MBAs, né? As pós-graduações que não eram necessariamente o mestrado. E aí, qual foi o intuito? Qual que é o objetivo? O objetivo é aproximar a academia, né, do mercado, para que, em última instância, a gente possa gerar soluções que tenham maior impacto no mercado. A ideia de impacto social, impacto político, impacto econômico tem regido muito a ciência e a produção acadêmica nos últimos tempos. Então, o surgimento e o crescimento do mestrado profissional, ele vem nessa leva, nesse conceito de agora de gerar impactos. E tem uma coisa, Leila, que é muito importante dizer para as pessoas, é que o mestrado profissional, ele tem essa proximidade que ajuda as pessoas que estão no mercado de trabalho a solucionar questões do seu dia a dia, promovendo muito conhecimento teórico e o conhecimento metodológico, que aumenta o potencial reflexivo para pensar em soluções, e ele também possibilita que as pessoas possam ter atividades de docência em graduação, ou seja, possam ser professores de universidade também. Então, esse é um outro aspecto também que é positivo no mestrado profissional. Te passava pela cabeça fazer um mestrado? Sim, eu já estava procurando uma oportunidade de fazer mestrado justamente para qualificar a quantidade de informações e dados da qual eu dissemino pelo Brasil, né? Porque só esse ano eu estive em 23 estados, eu falei em quase todos eles. Eu levo muito essa mensagem nas costas. E quanto mais você estuda, mais você baseia aquilo que você está falando, eu acho que aquilo qualifica muito o debate. O que você está achando até aqui?
Do mestrado? Aham. Ai, eu amo. Oh. Eu amo estudar, é sério, é uma grande oportunidade. Eu acho que a nossa sala, ela é composta por 30 profissionais do terceiro setor. Então, a gente costuma dizer que a gente aprende tanto com os nossos colegas, quanto a gente aprende com os professores. Estar dentro da sala de aula, no nosso contexto, ele é extremamente rico e faz muita diferença mesmo, essa troca entre as pessoas todas que estão ali. Luciana, o que a escola está achando da turma da Carol? Também conhecida como a nossa turma. Como a nossa turma. Essa é a primeira turma, né, do nosso mestrado, então é uma turma que tem um papel muito grande, porque é sempre o papel da construção institucional. Nós estamos num momento de construção institucional. Então, vai ser sempre lembrada com muito carinho, né? E eu acho que uma coisa que a Carol colocou, que sempre foi a nossa preocupação, no processo de seleção, lembrando que foi um processo de seleção super concorrido, 610 inscritos, né? 180 foram homologados, e aí depois a gente foi para a entrevista e apenas 30 selecionados. A intenção sempre foi fazer um processo de seleção muito positivo para que se chegasse a esse momento, porque a gente acredita que há um processo de retroalimentação de conhecimento através dos professores, mas, sobretudo, entre o compartilhamento de experiência dos alunos. Então, assim, a nossa avaliação é absolutamente positiva, porque foram 30 pessoas aí... Não é porque eu estou com vocês, claro, mas foram 30 pessoas escolhidas a dedo, e eu acho que quem está nos ouvindo está de acordo com o que eu estou falando. Bom, e vem uma nova turma pela frente, né? Tem uma nova turma pela frente. Com inscrições abertas, enfim. Com inscrições abertas. Para fazer logo a propaganda aqui. Isso. Essa segunda turma é uma turma que vai vir com um perfil diferente, como a Carol falou. Essa primeira turma foi uma primeira turma voltada para o terceiro setor, né? Foi uma turma voltada para o terceiro setor. Essa segunda turma, ela não vai ter essa característica. Essa turma, ela tem uma característica até voltada mais para o primeiro setor. Não, pode cortar? Então pode. Essa turma é voltada mais para o setor público, é voltada mais para o setor privado, até para que as pessoas que não tiveram oportunidade na primeira turma possam ter oportunidade agora, né? E que as inscrições estão abertas, então não deixem de acessar, que a gente vai formar boas turmas, continuar formando boas turmas também. Sim, senhora professora. E você considera fazer doutorado depois? Com certeza. Eu gosto muito da área acadêmica e eu acho que a gente tem poucos profissionais hoje na academia que eles têm um conhecimento profundo sobre a atuação do setor. E eu digo isso porque professores meus da graduação olham para mim e perguntam: como é que você vive a sua vida como voluntária? E eu fico tipo: não, eu sou paga, eu recebo dinheiro, existe dinheiro no terceiro setor, não é só voluntariado. E eu acho que isso abre a oportunidade das pessoas que estão se formando agora enxergarem que existe uma carreira de impacto, enxergarem que existe uma carreira que dá para pensar a partir do propósito. E eu acho que isso é uma coisa muito latente nas novas gerações. Hora de botar na conversa a inteligência artificial. Eu perguntei ao ChatGPT o seguinte: de que maneira a inteligência artificial pode ajudar a fomentar uma cultura de doação no Brasil? A resposta foi: a IA pode impulsionar a cultura de doação ou personalizar campanhas de arrecadação conectando doadores a causas alinhadas aos seus valores. Faz sentido? Faz sentido, e eu acho que tem 2 dados que eu queria trazer, que eles são essenciais para a gente identificar como que funciona a generosidade no Brasil hoje. Porque é muito falho eu chegar aqui e falar que o brasileiro não doa. O brasileiro doa e doa muito. Segundo a pesquisa Doação Brasil de 2023, a gente tem 86% da população brasileira hoje que se considera doadora. Então, se eu sair na rua perguntando para as pessoas, elas vão dizer que sim, que elas doam. Só que dessa mesma pesquisa identificou que desses 86%, somente 36% deles doam estrategicamente, institucionalmente. Ou seja, ele doa para uma organização social. E aí, tentando materializar, tornando isso imagético, a gente tem uma pessoa que doa ali uma marmita para uma pessoa que está em vulnerabilidade em situação de rua, porque ela consegue enxergar que a pessoa está com fome e que a partir daquela comida ela vai matar a fome durante uma refeição.
essa mesma doação que ele faz de uma marmita para uma pessoa em situação de rua, feito para uma organização que, com estratégia, planejamento e equipe especializada, consegue fazer toda uma estrutura para que aquela pessoa saia da situação de rua, com aquele mesmo valor que ela doa, ela consegue resolver um problema social, apoiar a resolução de um problema social que é construído por uma organização especializada. Então, é essa lacuna que a gente busca resolver. Não é só sobre fazer as pessoas doarem mais, mas é fazer as pessoas se questionarem as práticas que ela tem de apoio a solucionar problemas sociais. E sem excluir a atuação do Estado nesse organismo, né? Porque muita gente fala assim, mas se eu vou doar para uma organização e ela vai resolver um problema social, por que a gente tem a atuação do Estado, então? E eu acho que tem uma questão em relação à história do terceiro setor no Brasil, que ele acontece num período pós-ditadura. O que isso significa? São as organizações que vão debater com os nossos representantes quais são os interesses que a gente tem na rotina, no cotidiano. Porque não são os representantes que conseguem enxergar as nossas questões cotidianas. E são essas organizações que fortalecem a sociedade civil. Então, existe toda uma questão de realmente fortalecimento da democracia e da sociedade quando você se identifica como um ator que financia com dinheiro, e aí doação de dinheiro mesmo, essas organizações especializadas na causa aquela que movimenta o seu coração. E em vez de você doar o peixe, você ajuda uma instituição que vai ensinar a pescar, é mais ou menos isso, né? Outras coisas que a IA falou. Por meio de análise de dados, a IA identifica padrões de comportamento e preferências, tem a ver com o que você está dizendo, né? Permitindo que organizações criem mensagens mais eficazes e segmentadas. Acho que aí entra a comunicação. Chatbot, assistente virtual, pode facilitar o processo de doação, tornando mais rápido e acessível. Acho que isso faz sentido também. Pode ajudar a criar transparência, a IA pode ajudar a criar transparência, monitorando e divulgando o impacto das doações. É aquilo que você dizia, né? A importância da transparência e o que aumenta a confiança dos doadores, e os algoritmos podem identificar comunidades subfinanciadas e direcionar esforços estratégicos para ampliar o alcance das ações solidárias. A gente também já tocou nesse ponto, né? Quer dizer, aquela pessoa que precisa da doação é estratégico, mas está ali um pouco nas sombras e, de repente, a tecnologia pode ajudar. Faz sentido também, né? Pena que ela não ajuda. Ai. Meninas, gostei muito de conversar com vocês. Muito, muito obrigada. Foi um super prazer. Espero que vocês tenham curtido também nosso papo. Foi uma honra. Oh, meu Deus. Imagina pra mim. Obrigada mesmo pelo convite. Obrigada a vocês também pela audiência. Se você está assistindo essa conversa e ainda não está inscrito no canal aqui da FGV Comunicação Rio no YouTube, faça isso agora. Se você está ouvindo esse papo no Spotify também, segue a gente, acompanha, que você fica sabendo sempre que tiver um novo episódio. E até o próximo Meio Tempo.